E eu consegui vencer aquele desafio inicial onde a maioria desiste. E eu tinha muitos motivos para isso. O ser humano é movido por paixão. Diversos tipos de paixão, como, por exemplo, a paixão de empreender, construir um negócio. É uma paixão. Então, sem a paixão, tu vai até a página 5, cara. Tu até consegue profissionalmente, mas da página 6 em diante tu não consegue mais. Porque a quantidade de dificuldade, de encheção de saco que vem depois, não compensa. Na tua cabeça, não compensa. Com a paixão, tu pensa, compensa. Eu vou pra próxima. Essa coisa de que o meu produto pode ajudar a pessoa, pode fazer o bem, isso ajuda a fechar a conta. Você se imaginava um cara rico? Isso foi uma busca pra você? Não. No primeiro momento, não. Houve um momento que eu falei, cara, vou ficar rico. Teve um momento que eu percebi assim, cara, daqui a um ano eu tô rico. Aconteceu esse momento. Mas antes, o que eu queria era a minha independência financeira para poder me casar com a Luciana. Essa era a minha primeira meta. E isso me impulsionou de um jeito. Cara, eu morava no Jabu. Do Jabu até o centro do Rio, onde eu trabalhava, dava 2 horas de ônibus, cara. Você imagina tu aguentar 2 horas de ônibus para ir e 2 horas para voltar? E não é 2 horas de ônibus qualquer, não. É ônibus lotado de gente, com um cara na tua frente, com outro cara com sovaco na tua cara, outro cara se esfregando na tua bunda. Aí no ônibus você tinha assalto, assédio de mulher, briga. Era uma aventura. Cada viagem, que a gente chamava de viagem, era uma aventura. Essa é a minha realidade. Então eu tinha que tirar essa diferença e eu queria casar. Queria ser independente. E aí o que acontece? 2 anos depois eu me casei com ela. Na vida, a gente decide aquilo que a gente quer, mas em alguns casos é muito importante a gente decidir o que a gente não quer também. Sabe, o basta. É importante a gente ter aquele momento do basta. Tem mulheres que aceitam serem maltratadas e são maltratadas por muito tempo. Porque ela não deu basta, às vezes não teve a coragem, está numa situação difícil. E existem situações na nossa vida que a gente não tem opção. Por exemplo, eu não tinha opção, eu tinha que entrar naquele ônibus e enfrentar. Isso minha mãe me ensinou. Cara, você tem que enfrentar. Enfrentar às vezes representava entrar no ônibus e andar pendurado no ônibus. Pendurado é o seguinte, cara, teu ônibus chegou, se você não entrar naquele ônibus, você não chega no trabalho e você tá com o nego socado, todo mundo socado dentro do ônibus e não tem espaço, e você acha um pedacinho de chão para botar o teu pé e você se segura ali no ônibus, você vai pendurado. Entendeu? Então isso é a realidade de muita gente de periferia. Tá fora das zonas mais acessíveis, que eu chamo de exclusão geográfica. É a realidade. É horrível, é humilhante. Pensava comigo mesmo, cara, eu quero sair daqui, é aqui que eu quero ficar. O transporte público representou para mim aquilo que eu não queria. Aquilo que não queria. Então isso me fortaleceu? Não. Acho que isso me incentivou a querer sair daquela situação. Então a gente se motiva por ter prazer e não sofrer, né? Então eu queria me casar, era uma coisa que me motivava. Queria sair de dentro do ônibus, também era uma coisa que me motivava. Como é que foi essa migração do vendedor de curso para o dono de uma das maiores marcas de escola de inglês, provavelmente do mundo, né? O que acontece, Rafinha? Eu trabalhei 4 anos nessa empresa. O primeiro ano como vendedor, basicamente vendendo. Eu aprendi a vender. E naquele momento, quando eu aprendi a vender, eu deixei a minha carreira acadêmica de lado, que me ofereceria o quê? Ela me ofereceria uma formação. Depois disso, muito provavelmente em 7 ou 8 anos eu me formaria, porque numa universidade federal você não se forma em 4 anos, porque tem greve todo ano. Então você vai levar 6, 7, 8 anos para se formar. E depois disso, você vai buscar no mercado um emprego. Quando eu me desvirtuei desse caminho... Essa busca, né? Desse caminho convencional, digamos assim, eu virei vendedor. Quem quer ser vendedor hoje? Uma mãe que chega para um amigo e fala assim para ele, você pode arrumar um emprego pro meu filho? Tá jogando videogame o dia inteiro, precisa fazer alguma coisa. Pode ser qualquer coisa, até vendedor. Porque vendedor é o quê? É uma subcategoria. É uma coisa de 5ª categoria. Ninguém quer ser vendedor. Mas foi o caminho da venda que me levou pro empreendedorismo. Porque a essência do empreendedorismo é a venda. A empresa que não vende, quebra. Se a Apple parar de vender, ela quebra. Então eu entrei no caminho da venda, fui muito bem, me destaquei bem. Eu queria chegar a gerente, porque chegar a um cargo de gerencial me daria uma condição financeira para eu me casar. No 3º ano eu cheguei a diretor. Com 21 para 22 anos eu estava num cargo de diretor comercial. Era um bom cargo, ganhava bem. Eu cheguei a ganhar, com 22 anos, algo em torno de $7.000 em 1994. Como você vendia? Por que você era melhor que os outros? Venda é mistura de 3 coisas. Ambição. Se o cara não é ambicioso, ele não vai ter sucesso em vendas. Ele tem que ter ambição. Quando eu digo ambição, é vontade, é fome, é apetite, não é ganância. Ganância é que você passa por cima de qualquer um, sacaneia as pessoas, não é disso que eu tô falando. Ambição, por exemplo, eu queria me casar, isso era a minha ambição, isso era o meu desejo, esse era o meu apetite. Então eu tinha algo que me movia para frente e aquilo me movia profundamente. Por que é importante você ter ambição? Porque o cara que tem essa fome, esse apetite, ele vai olhar para a venda como um meio dele atingir o que ele quer. Eu nunca me apaixonei por vendas, eu queria me casar. Tá.
Vendas para mim sempre foi um meio, nunca foi um fim. Perfeito. Então, por exemplo, então essa minha ambição me levava a isso. Segundo ponto, vendas é técnica. Cara, é pura técnica. Mas técnica mesmo. Eu treino, a gente tem milhares de vendedores na nossa empresa. Eu tenho caras que eram gagos, caras que eram tímidos, introvertidos, que vendem pra caramba. Por quê? Porque o cara aprendeu a técnica. Então existe uma técnica, então esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto é o principal. Eu diria que esses dois correspondem a uns 30% e esse terceiro ponto a uns 70%, que é gestão das emoções. O que tem a ver vendas com gestão das emoções? Tem tudo a ver. Você quando vai vender, tu leva uma razão aí de, 30 nãos para você levar um sim. Vendas é estatística. Você fala com vários clientes, você aborda vários clientes, seja presencialmente, seja pela internet, seja por telefone, não importa qual canal. Vendas é feito de uma estatística de conversão. Nessa estatística de conversão, você vai levar mais não do que sim. Sim. Você vai ter mais frustrações do que alegrias. E aí é onde a tua gestão da emoção vai dizer o quão capaz de aguentar as frustrações você vai ter. É igual um lutador de boxe. Uhum. Não ganha só quem bate mais. Ganha quem apanha mais. Se o cara tomar um soquinho ali e já cair, ele não vai longe. Ele tem que aprender a assimilar a pancada e não cair. E quando tiver uma oportunidade, ele vai lá e encaixa o golpe. Então, a gestão da emoção, ele é o terceiro elemento que define o cara vender. Então, esse primeiro elemento, a ambição, ajuda na gestão da emoção. Porque, cara, uma coisa vai ajudando a outra. A técnica, ela ajuda na sua autoconfiança. Você toma um soco, você precisa realmente querer aquele troféu. Querer aquele troféu, exatamente. Então, esse processo de gestão da emoção, o vendedor não faz sozinho. Ele precisa fazer parte de um time de vendas, que ele tem apoio psicológico, ele tem reuniões, ele lembra da meta dele, tem todo um trabalho para poder botar o cara no tracking de novo, para ele poder vender. E eu consegui vencer aquele desafio inicial onde a maioria desiste. E eu tinha muitos motivos para isso. A maioria das pessoas, Rafinha, quando começam a vender, elas desistem porque é duro demais vender. Então, às vezes, ele não tem a resistência para atravessar o tempo necessário da sinapse. Aí ele desiste, ele sucumbe. O cara começa todo animadão, mas depois ele desiste. Eu fui um cara que consegui fazer essas sinapses e aí, cara, embalei. Depois que eu embalei, vai embora. Quando você entende a lógica da venda, no caso da venda, no meu caso aqui, e eu consegui pegar essa lógica rápido, eu cresci rápido. Quando eu cheguei a gerente, eu era um bom líder de vendas. Então eu pegava o cara, mesmo o cara, quanto mais perebento era o cara, se era lá da periferia, igual eu era, aí eu me identificava mais com o cara e falava, e procurava tratar dessas questões da ambição. Qual é a tua ambição? Por que você está aqui? Não, estou aqui porque eu estou precisando pagar as minhas contas. Não é suficiente, isso é pouco. O que mais você quer? O que você quer? Porque assim, se a ambição do cara é pagar as contas dele, ele vai pagar. Na melhor das hipóteses, ele vai conseguir pagar as contas dele. Uhum. O cara precisa desejar um pouco mais. Só que é duro, às vezes, desejar mais quando tu está num ambiente de escassez. Vou te dar um exemplo. Eu nunca, na minha adolescência, sonhei em ir na Disney. Porque era irreal. Era impossível. Então, nunca sonhei em ir na Disney. Anos depois, eu fui dono de um clube. A Disney foi nossa patrocinadora, que pagou alguns milhões de dólares para poder divulgar a marca dela no nosso estado. A coisa ela vira, a coisa ela muda. Mas você vencer essa inércia é muito difícil.